Meu nome é Aniele dos Reis Teixeira, sou aluna da Universidade Federal de Ouro Preto, faço doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas do Cifarma da Escola de Farmácia. O título do meu trabalho de doutorado é o desenvolvimento de nanopartículas poliméricas de própolis revestidas com ácido hialurônico como alternativa para o tratamento da candidíase vulvovaginal recorrente. Fazem parte dessa equipe a Cristiane Belo, a Isabelle Cristina Pinto, a Lohane Jennifer Amaro, sob orientação da professora doutora Gisele Rodrigues da Silva. A candidíase vulvovaginal é uma das principais infecções fúngicas. É um grave problema de saúde que acomete cerca de 138 milhões de mulheres mundialmente. É uma infecção vaginal causada principalmente pelo fungo oportunista Candida albicans. A proliferação anormal da Candida albicans gera um desequilíbrio entre as espécies da microbiota normal, com consequente processo inflamatório local, gerando assim sintomas como coceira vaginal, ardor, vermelhidão, dor ao urinar e corrimento. Esse processo de infecção pode se tornar frequente, com 3 ou 4 episódios por ano, caracterizando assim a candidíase vulvovaginal recorrente, que pode ser gerada pela resistência fúngica ou até mesmo pela não adesão ao tratamento. Há uma ampla possibilidade de tratamento para candidíase vulvovaginal, seja ela local, oral ou sistêmica, a depender da necessidade de cada mulher e do tipo de infecção aguda ou crônica ali presente. O tratamento inclui o uso de antifúngicos polienos, como a anfotericina B e a anistatina, o uso de triazóis como itraconazol e o fluconazol, imidazóis como o miconazol e ainda a ciclopiroxolamina. A estratégia terapêutica para candidíase vulvovaginal aguda é a utilização de antifúngicos locais ou orais. E para candidíase vulvovaginal recorrente, que no caso é a crônica, o uso de antifúngicos orais envolvendo o tratamento prolongado da supressão do fungo, chegando a meses de tratamento com medicação oral, e ainda a manutenção do quadro patológico. Então, toda essa exposição do medicamento ao fungo pode causar resistência fúngica, além de efeitos colaterais que possam interromper o tratamento, causando maiores danos ao paciente. Diante disso, a busca por novas formulações antifúngicas à base de produtos naturais, como alternativas terapêuticas para o tratamento da candidíase vulvovaginal recorrente, tornou-se de grande importância. Sendo assim, foram desenvolvidas nanopartículas de extratos de própolis, do tipo nanopartículas poliméricas, do tipo nanoesferas, revestidas e não revestidas com ácido hialurônico, com o objetivo de se obter uma alternativa terapêutica para o tratamento da candidíase vulvovaginal recorrente. Bom, diante do que foi exposto até aqui, da justificativa apresentada, os objetivos deste trabalho são desenvolver nanopartículas contendo própolis, revestidas e não revestidas com ácido hialurônico, caracterizá-las quanto ao seu tamanho, índice de polidispersão e potencial zeta, avaliar sua citotoxicidade in vitro, avaliar atividade antifúngica in vitro contra cepas de Candida albicans e determinar a atividade antifúngica in vivo dessas nanopartículas administradas na cavidade vaginal de ratas com candidíase vulvovaginal. Para a realização desse projeto, inicialmente foram feitos o desenvolvimento das nanopartículas, utilizando para isso o método de Fessier-Thiault, obtendo-se então nanoesferas polimétricas. Após o desenvolvimento, as nanopartículas foram então revestidas com uma solução de ácido hialurônico 0,05%. Após o desenvolvimento e o consequente revestimento, as nanopartículas também foram caracterizadas de forma fisicoquímica, obtendo-se então os tamanhos, o índice de polidispersão e o potencial zeta. Para esse experimento foi utilizado o equipamento Zeta Sizer. Além disso, também foi realizado o teste de citotoxicidade. Para esse teste foi utilizado o reagente MTT e utilizado células de queratinócitos normais. O experimento foi realizado em placas de 96 poços e testadas diferentes concentrações de extratos de própolis nas nanopartículas. Foi realizado também a técnica de difusão em poço para detectar atividade antifúngica in vitro.
Inicialmente, foram semeadas cepas de Cândida albicans em placas contendo agaçaburro. Posteriormente, foram inoculadas, então, quantidades específicas de formulações contendo os extratos de própolis, ou seja, de nanopartículas, e posteriormente as placas foram incubadas a 37 graus por 24 horas. Após 24 horas de incubação, foram realizadas leituras das placas, detectando ou não a presença dos halos de inibição. Foi realizado também o teste para determinação dos parâmetros farmacodinâmicos. Para isso, foram utilizadas ratas uístas. Essas ratas foram previamente infectadas com cepas de Cândida albicans e então foram tratadas com as formulações, ou seja, com as nanopartículas de extratos de própolis revestidas e não revestidas. Posteriormente, foi coletado o muco da vagina dessas ratas e determinados, então, e quantificadas as unidades formadoras de colônia. Após a caracterização, as nanopartículas revestidas e não revestidas apresentaram tamanho de 169,5 e 168,5 nanômetros, com índice de polidispersão 0,128 e 0,119, com o potencial zeta menos 27 e menos 28,5, respectivamente. De acordo com os estudos de Costa et al. 2019, as nanopartículas apresentaram parâmetros físico-químicos ideais para aplicações tópicas em mucosa, com tamanho menor que 300 nanômetros e PDI menor que 0,3, demonstrando assim a homogeneidade do sistema. E o valor de zeta próximo ao valor de 30 em módulo, indicando assim a estabilidade do sistema. É importante ressaltar também que a presença do ácido hialurônico garante a vetorização das nanopartículas nas células epiteliais, pois se liga aos receptores na membrana CD44. Já no teste de difusão de poço, a atividade antifúngica foi demonstrada pela formação do halo de inibição. Segundo os estudos como o de Boissard et al. 2015, a própolis tem efeito comprovado de atividade antifúngica, assim como demonstrado também na tabela em questão. No entanto, as nanopartículas elas não inibiram a Cândida albicans, ou seja, não apresentaram halos de inibição in vitro. Isso pode ter sido devido à liberação de baixas concentrações dos compostos ativos da própolis em meio agar. As nanopartículas foram avaliadas também quanto à toxicidade em queratinócitos humanos normais em diferentes tempos de exposição, ou seja, 24 e 48 horas de exposição às nanopartículas. No teste de citotoxicidade, as nanopartículas mostraram-se então doses dependentes, apresentando-se citotóxicas em altas concentrações acima de 200 microgramas por ml, com redução de 50% da viabilidade celular, como demonstrado nos gráficos. Esses resultados foram semelhantes aos resultados apresentados por Agaspo et al. 2018. E, por último, foi então realizado o experimento em vivo para a detecção da avaliação da eficácia das nanopartículas revestidas e não revestidas com ácido hialurônico. Os animais foram, então, divididos em diferentes grupos, sendo utilizados como controle os animais tratados com PBS, os animais tratados com formulações sem o fármaco, revestidas e não revestidas. Pode-se observar que após o tratamento com as nanopartículas e extratos de própolis, os animais apresentaram-se redução nas unidades formadoras de colônia, sendo que os animais tratados com nanopartículas de própolis revestidas com ácido hialurônico apresentaram 100% da redução das unidades formadoras de colônia. Logo, podem ser considerados como animais curados. Quando comparados ao controle, tanto os animais tratados com as nanopartículas revestidas e os animais tratados com as nanopartículas sem revestimento apresentaram redução nas unidades formadoras de colônia e no número de animais infectados, sendo que os animais grupo controle, tratados apenas com PBS, não tiveram redução no número de animais infectados, ou seja, de 5 animais infectados, 5 permaneceram infectados. Já os animais tratados com nanopartículas de extratos de própolis sem revestimento, de 5 apresentaram cura 2 animais.
Já os animais tratados com as nanopartículas revestidas apresentaram 100% de cura, ou seja, dos 5 animais infectados, 5 foram curados de forma 100%. Sendo assim, diante da apresentação de todos esses resultados e de tudo que foi exposto, pode-se afirmar que as nanopartículas de extratos de própolis, tanto as revestidas quanto as não revestidas, elas podem sim ser promissoriamente usadas no futuro como uma alternativa terapêutica para tratamento da candidíase vulvovaginal recorrente, pois elas apresentaram baixa toxicidade celular e promoveram a redução da carga fúngica, com consequente cura dos animais, consolidando assim o seu efeito antifúngico. E por último, então, os meus agradecimentos a todas as agências de fomento que fomentam a pesquisa no Brasil, à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Apicrim, ao meu laboratório LDG Nano, no qual faço parte, e ao Congresso de Farmácia e Ciências Aplicadas à Farmácia. Obrigada.